o que ferra a pessoa é ele ser bom. Ele fica preso no próprio talento. E pra mim, a mentoria liberta. Liberta essa prisão da pessoa ficar presa no próprio talento. Ah, mas eu tenho pouco conhecimento. Mas esse pouco que você acredita que é pouco é muito pra quem não tem isso e precisa. E as pessoas precisam disso. O que fez você poder cobrar 1.000 ao invés de cobrar 10? É o resultado. Mais rápido, mais eficiente. Mas só que mais do que isso, eu entender exatamente aquilo que a pessoa precisa. Porque eu já sabia que eu queria ser uma pessoa de referência, conhecido, que as pessoas iam me conhecer como um dos melhores fisioterapeutas mais reconhecidos do Brasil. E quero ser também do mundo. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Kenner Luiz. Ele é fisioterapeuta e mentor de profissionais da área da saúde. E aí, Kenner, se apresenta pra galera do VDcast, cara. Primeiro, obrigado pelo convite. Sou muito fã do seu trabalho, faz muito tempo. Então, meu nome é Kenner, eu sou fisioterapeuta. Comecei aí na área da fisioterapia e com cursos para profissionais da área da saúde. E em 2022... para 2023 eu comecei nessa área da mentoria e está sendo muito transformador, porque você transformar a vida da pessoa através de mentoria é maravilhoso. Dá um quentinho no coração, né? Não é só o resultado, né? É o que você transforma, né? Isso é muito poderoso, né, Kenner? Exatamente. Então quando você falou, dá esse quentinho de você ver a pessoa tendo resultado, ganhando dinheiro com aquilo que você ensina, isso não tem preço, isso é maravilhoso. E amigo, como é que foi essa transição? Porque você trabalhou como fisioterapeuta exclusivamente, antes de ser mentor. Quanto tempo você foi fisioterapeuta antes de se tornar também mentor de fisioterapeutas e outros profissionais da saúde? Vamos lá, eu comecei atendendo, né, como todo mundo começa, em 2005 para 2006 e comecei atendendo atletas. Depois, em 2009, mais ou menos 2010, eu comecei a dar curso, a ministrar curso. Uma das pessoas que me ajudou lá nessa época e que deu um start foi o Joel. E aí depois eu fui sócio de uma empresa, né, até do ano passado, uma empresa de curso de Pilates. Então, durante 13 anos aí eu fiquei aí dando curso nessa empresa, essa empresa. E ainda não era mentor, assim, mentor. Eu era professor de curso. Tá. E qual é a diferença, já que você está trazendo isso? Tá. Como que você vê a diferença entre um cara que vende curso, um cara que vende mentoria, o cara que entrega curso, o cara que entrega mentoria? Eu dou um exemplo que para mim curso é quando você coloca um conteúdo para dentro. Mentoria você coloca para fora. Então para mim essa é a principal diferença, porque curso é uma coisa que a gente precisa ficar ali consumindo para aprender uma técnica, para aprender alguma coisa específica de algum assunto. Mentoria, você pega todos aqueles assuntos que você tem e põe para fora de uma forma simples e que você consegue aplicar. Então, essa é a principal diferença para mim de curso para mentoria. Cara, eu gostei muito. Uma metáfora que o Bruno Gimenez trouxe, que eu gosto muito e uso muito aqui. Curso é ping. Mentoria é ping-pong. Tem volta, né? Você tem chance de trocar com o seu mentorado, né? Coisa que no curso o cara consome ali, pode ter um comentário, mas na mentoria vocês estão trocando, é vivo o negócio, né? Exatamente. Então isso que foi transformador para mim entender essa diferença. Mas também tem uma outra coisa, né, que a gente fala bastante sobre a parte técnica. Eu acredito que de todas as áreas, mas a área da saúde é um pouco mais ainda. Fica focado muito na parte técnica, ser um bom técnico daquilo que ele faz. Muitas das áreas são assim, um bom advogado, um bom médico, um bom fisioterapeuta. Mas aí a mentoria transforma a pessoa num bom profissional. Que essa diferença para mim, é crucial, que faz a pessoa se destacar. Um bom advogado e um bom profissional. Um cara que faz a diferença na vida das pessoas através da advocacia, ou através da medicina, ou através da fisioterapia. Ou da arquitetura, o que quer que seja, né? Exatamente. Isso é muito interessante, cara. Minha formação é direito. E eu percebi isso muito cedo, cara, na época do escritório. Porque primeiro eu estagiei na Defensoria Pública. Depois eu fui para a Justiça Federal. Depois eu fui para um escritório de direito. E lá eu via vários profissionais com perfis diferentes e cheques diferentes, né? Quanto a pessoa recebia ali, era gritante a diferença de um advogado, sei lá, de um bom advogado para um advogado que era sócio do escritório. E eu ali dentro vi que o cara ser sócio não tinha nenhuma relação com ele ser bom.
Ele podia ser um advogado mais ou menos e ser sócio, ou ele podia ser um advogado top, que sabe tudo, mas tá sempre ali ganhando o piso ali do advogado. E dentro do escritório eu pude ver a diferença. Sabe qual é a diferença? Qual? O cara que é sócio, via de regra, é o cara que consegue atrair e manter um cliente. Então, eu via advogados com menos experiência, com menos tempo de formados e tecnicamente piores, sendo sócios porque chegaram já com uma carteira de clientes no escritório. Ao passo que pode ter um outro advogado com mais tempo de direito, com mais apreço na aplicação do direito, tecnicamente melhor. Só que o cara não tem cliente e ele é sempre visto como algo operacional ali e recebe pouquinho. E aí eu olhei aquilo ali e falei assim, entendi. Então se o que faz a diferença ali é o quanto que o cara consegue atrair negócios, né, atrair clientes e manter clientes, por que na minha faculdade eu não tive uma matéria sequer, cara, sobre isso? As habilidades necessárias para o cara ser um advogado incrível não estão na faculdade. Na faculdade você aprende a operar o direito, né? Você aprende a matéria em si. Mas o que faz de você um advogado destacado, carisma, negociação, como atrair e manter clientes, como fazer com que o cliente fique satisfeito ao longo do tempo, como conduzir. Cara, não tem uma matéria sequer sobre isso, sobre como ser um advogado de sucesso. Na fisioterapia é assim também? Como é que é? Exatamente assim. Uma coisa que eu falo bastante é, o que ferra a pessoa é ele ser bom. Ele ficar preso no próprio talento. Uau. E pra mim a mentoria liberta. Liberta essa prisão da pessoa ficar presa no próprio talento. As pessoas, mas como assim? É porque tu é bom e chega uma hora que tu não consegue sair dessa prisão. Porque essas habilidades, que são habilidades de ferramentas de crescimento, que é a comunicação, que é o carisma, que é a venda, que é o marketing, que é uma coisa que eu aprendi com você, é não ficar triste quando você toma um não. É isso que faz ser o profissional extraordinário. Ser o talento, pegar aquele talento técnico e transformar em resultados incríveis. É isso, pra mim, que faz com que a pessoa se torne diferenciada. E não é o cara... Porque eu conheço... porque eu fiz um curso disso, fiz um curso daquilo, tenho isso, tenho especialização naquilo. Eu falei, tá, mas e aí? O que você faz com isso? Uau. Porque tem gente que é pior que você e faz mais coisa que você. Isso. Ou ganha mais dinheiro que você. Isso. E não é baseado no talento. O talento é obrigação. Agora, você transformar esse talento em resultados incríveis, é isso que vai fazer você ser um profissional que as pessoas vão reconhecer e querer pagar por isso. Mas na sua área você deve experimentar isso. Tem um fisioterapeuta que pensa em comprar sua mentoria, não compra e prefere fazer mais uma certificação de sei lá o quê, mais um curso técnico do toque não sei o quê, ou de alguma, sei lá, algum movimento específico, ou alguma ferramenta, ou um laser, ou um ultrassom, ou algum troço desse. Cara, ao invés de contratar uma mentoria de alguém que tem um resultado que ele não tem e que pode ajudar ele a construir esse resultado, ele acredita que tendo mais um diploma na parede, mais um certificado na parede, mais um reconhecimento, mais uma validação, mais uma certificação, agora sim ele vai ter o que precisa para ser um fisioterapeuta de sucesso. Você experimenta isso também? Experimento. Eu vou contar. O legal, às vezes a gente conta histórias que não deram certo, mas vou contar uma que deu certo, que é a da Luana. Tá. A Luana foi a primeira turma da minha mentoria. Ela ficou na dúvida de entrar ou não. E ela falou assim, Kenner, eu acabei de fazer um curso, investir num curso de quiropraxia. Eu falei, mas você já não tinha quiropraxia? Ela falou, tinha, mas só que foi ao avançado. Ai, meu Deus. Eu falei, e agora? Como é que você vai ganhar dinheiro com o avançado? Porque você já tinha. Ela ficou pensando. Ela, tá bom, eu vou pensar. E aí ela, tá bom, eu vou entrar. Isso foi na sua mentoria. Na minha mentoria. Porque o paciente, o cliente final, ele não quer saber se você é avançado, não. Ele quer saber se você tira a dor dele e acabou. O diploma na parede nem interessa. Né? Isso. E aí hoje, na época ela saiu no faturamento de 12 para 50 mil. Uau. Então ela me agradece até hoje. Kenny, obrigado. Porque você transformou. Hoje ela me mandou assim, que ela teve lá um resultado que ela postou lá no Instagram, teve um resultado. Outro dia ela me tirou foto do carro novo que ela comprou. E é esse quentinho no coração que dá. Porque com aquele curso de quiropraxia, certamente ela não teria feito isso. Por que eu tenho a convicção? Porque ela já tinha um curso. Agora você falou, não é o avançado não é aquilo que vai resolver. O que vai resolver é como ela comunica para o mundo aquilo que ela está fazendo. E eu acredito que muito isso vem de um conhecimento que normalmente a pessoa não tem na faculdade. Ou em cursos também isso não aprende. Eu não ensinava isso no meu curso. E não tem curso, eu tenho curso técnico.
E eu falo para as pessoas. Eu até mostro, eu dou um gostinho para elas dessa parte, porque é importante. Mas não tem isso. O meu curso é curso de coluna, eu ensino coluna. Porque é técnico. O que eu entrego, o que eu prometo que eu entrego. Mas eu sempre falo assim, olha, você tem que olhar para esse lado também. Então, quando você pega pessoas que é nítido que o resultado foi por causa dos ensinamentos, das ferramentas e da mentoria, isso é maravilhoso. Agora, isso está me levando para um espaço de vende o que eles querem, entrega o que eles precisam. Exato. Você falou, cara, meu curso é sobre coluna. Então é algo que é extremamente técnico. É o que eles já entendem que precisam. Só que depois que o cara entra lá no curso e segue para a mentoria, quanto da sua mentoria é técnico e o quanto da sua mentoria é essa parte de soft skills, esses outros conhecimentos que não são diretamente ligados a físio? Quando a pessoa entra para a mentoria, ele tem todo o conteúdo técnico meu. Mas a mentoria é 100% soft skill. Opa! Não tem nada parte técnica. É tudo soft skill que a gente aprende como se comunicar melhor, como vender melhor, como entregar aquilo, como encantar o cliente, como entender a linguagem do cliente na parte de neurociência. Mas a neurociência não na fisioterapia, mas a neurociência no marketing, por exemplo, neuromarketing. Tudo aquilo que as pessoas normalmente não aprendem e faz muita diferença na hora que vai vender o produto, porque as pessoas querem vender o produto falando dos processos e não vende. Tem que falar o resultado. Você vai trabalhar sua mobilidade de coluna, você vai melhorar o seu quadril. Ninguém quer saber. Ele quer saber assim, a sua vida vai ficar melhor, você vai conseguir pegar o seu filho no colo, não vai cansar o seu braço. Vai conseguir jogar tênis. É isso. Vai ganhar o campeonato. É isso que eles querem ouvir. E aí quando você ensina isso pra eles, isso faz toda a diferença. Na captação de cliente. Ontem mesmo, uma das minhas mentoradas falou assim, eu lembro da minha conversa com ela falou assim, Keiner, se eu tiver 50 alunos, ela tinha 40 alunos, se eu tiver 50 alunos, pra mim tá bom. Quietinha, assim, sabe? Hoje ela bateu 100. 100? Que isso, cara? E aí o que eu vi ela outro dia num evento, com microfone, falando, um monte de gente, ela liderando um pessoal, assim. Eu falei, caramba, que maravilhoso isso. Né? De você ver a pessoa ali super tímida, quero 50 alunos, hoje ela tem 100. E assim... mais do que o dobro do que ela queria. Mais do que o dobro que ela queria. Então isso é demais, assim. E eu vejo que isso ela falou, mas a gente vê que isso é a transformação, né? É uma coisa. E outra coisa importante que eu vejo muito, que as pessoas confundem isso, por exemplo, o curso lá tem 20 horas, 30 horas, 50 horas, 200 horas, sei lá. A mentoria, o cara precisa de 1 minuto para mudar a chave. Ele não precisa de 400 horas. Ele precisa de 2 minutos. É uma frase. Pronto. Já resolve a vida dele. Com 1 minuto. Ele não precisa de 1 ano, 6 meses, 10 meses, não. É 1 minuto que resolve a vida dele. Inclusive, assim, com a gente foi assim. Foi poucas coisas que você falou que pra mim já virava a chave assim, pá, vou usar. Que fez com que eu mudasse muito a minha cabeça em relação à mentoria, entrega de mentoria. Foi pouca coisa que você falou ali que pra mim já serviu. Então isso, que às vezes as pessoas não entendem, né, o que é a mentoria. Ela acha que ela tem que ficar lá consumindo 200 horas de conteúdo e não é. Pra mim não é assim. Pra mim é 30 segundos, 1 minuto que vira a chave e que muda totalmente o rumo da vida da pessoa. Mas não é só pra você, é pra um monte de gente. Eu vejo lá, sei lá, o cara compra o Como Começar do Zero. Eu tenho um programa que é o Como Começar do Zero, pro cara botar uma oferta no ar de um curso ou de uma mentoria dele em 8 semanas ou menos. E aí, às vezes, eu encontro em algum evento algum aluno meu do Como Começar do Zero. E aí eu falo, e aí, amigo, como é que foi lá com Como Começar do Zero? Botou sua oferta no ar? Aí a pessoa fala, pô, não botei. Aí eu, cara, o que aconteceu? Porque tem lá o passo a passo, né? O cara vai preenchendo, no final a oferta dele tá no ar. Inclusive, se você tá em casa e quiser ter acesso a isso, entra em comocomecardozero.com.br para ver como funciona. E aí o cara fala, não botei no ar. Aí eu falo, tá, mas você assistiu o programa? Assisti, Vitor, tudinho, 3 vezes. E ainda fiz aqui o mapa mental, o resumo, olha, aí mostra o caderno todo colorido. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu vou e falo com outro aluno. E aí eu falei, botou oferta no ar? Ele, botei, nem precisei das 8 semanas. Em 4 semanas já fiz tudo. Eu falei, e botou no ar? Botou. E vendeu, vendi. Eu falei, tá, mas você assistiu tudo? Aí o cara fala, olha, Vitor,
Eu não assisti tudo. Eu assisti o módulo de mentalidade, depois o de mensagem, já pulei pro de oferta e na 4ª semana eu já estava vendendo. O resto eu pulei, depois eu vejo, não sei nem se eu vou ver. Esse cara saiu do zero. Então qual que é o melhor aluno? É o aluno que assiste tudinho e faz mapa mental e colore e faz resumo e não coloca a oferta dele no ar? Ou é o aluno que nem assistiu tudo, nem quer assistir tudo, mas ele foi e botou a oferta dele no ar? Então muito mais importante é ter o resultado do que dar check assistido. Não quero saber se o cara assistiu ou não. Faz sentido? Quando você fez lá o Vida de Mentor, a mentoria, cara, você nem ia em tudo, né? Não ia, mas assim, as primeiras que eu fiz já resolveu. Massa. E conta aí, como é que foi o teu resultado? Antes, depois? E você falou, foi umas coisinhas. Conta essas coisinhas aí pra quem tá em casa poder ter resultado como você teve também. Tá. A primeira e uma das principais coisas foi uma das aulas. Eu não lembro o contexto do porquê surgiu a pergunta, mas você falou assim: quanto mais não você toma, significa que você vai tomar mais sim. Uhum. Então, quando você tomar um não numa venda de mentoria, não fica triste. Vai, Comemora. comemora. Tá mais perto do sim, tá né? mais perto do sim. Cara, isso é poderoso, Isso cara. é muito poderoso. Meu Deus do céu. Isso fez com que, quando eu tomasse não, eu falava, próximo. É isso. Eu falo, eu sou cristão. Um dos valores cristãos que eu aprendi é ter amor ao próximo. Isso. E aí, se o cliente fala não, eu falo, próximo! Exatamente. Aí eu vou pra próxima pessoa, Então né? isso me deu um insight. Outra coisa que eu aprendi também com você é sobre a entrega, que tem muita gente que se preocupa, tem que ter 200 coisas, Não, a entrega é muito leve, ela tem que ser leve. Uhum. Então isso me preocupava muito em relação à entrega. Então eu entendi que não precisa ser pesado. É um negócio leve, mas que você resolva aquele problema da pessoa. Obviamente você tem que estar preparado, porque as pessoas vão vir com os problemas e você vai ajudar elas a resolver esse problema. Então a sua preparação faz diferença. Inclusive eu entrei na mentoria para me preparar para isso, e foi o que me... Porque na época eu tinha entre uns 40 mentorados, mano, 30 e 40 mentorados. Então de lá para hoje eu saí para mais de 200 mentorados. Uau. E por que na minha visão isso aconteceu? Aqueles minutos que eu falei, um deles foi esse. O outro foi sobre a entrega, que você falava assim, ó, a entrega tem que ser leve. Porque eu via que lá as pessoas estavam muito preocupadas em, não, eu tenho que ter lá um conteúdo, os slides, eu tenho que ter tudo preparado. Eu falei, Não precisa de nada não disso. precisa. Você tem que entregar aquilo que a pessoa precisa e resolver o problema dela. Então essas duas chaves assim foram para mim as principais. Não precisa ter turma, pode entrar a hora que quiser. O não é um incentivo para o sim, e a entrega ser leve. Essas três chaves assim para mim foram as principais para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei hoje. Que massa. E eu acredito que quando você vê o sim como um subproduto de muitos e muitos nãos, cara, tudo fica muito mais leve, né? E no mundo das vendas tem essa máxima do, o não você já tem, o não você já tem. Só que isso é uma mentira, né? O não você não tem, não. Você tem que ir lá pegar o não. Exato. Então você tem que buscar o não, você tem que perguntar. E aí quando a pessoa te dá o não, aí sim você tem o não. Mas antes disso, o que tem é a sua vergonha, né? O que tem é o seu medo, o seu receio de ir lá e perguntar. Sendo que se você não pergunta, você acaba com o mesmo resultado que se tivesse tomado um não. Só que sem saber se não seria um sim, né? É um desperdício, uma tristeza, é uma incongruência até, né? Porque se você acredita no que você está oferecendo, eu acredito que é o seu papel oferecer aquilo ali com vontade, né? Faz sentido? Faz sentido. E é uma coisa que eu até falo, assim, eu prefiro que a pessoa me dê o não do que ela não fale nada. Total. Ou que ela fale que vai fazer e some. Uhum. E daí eu prefiro, ela fala não. Eu falo, tá bom. Isso. Ela pode me dar uma objeção que eu posso quebrar ou não. Ou simplesmente fala assim, não, por causa disso, disso e disso. E eu vejo, ok, não tá no seu momento e beleza, é Isso. não, próximo. E o não é libertador, porque ele te autoriza a virar a página e seguir em frente, E né? seguir pro próximo, exatamente. E quanto mais rápido donos de pequenos negócios, médios negócios, conseguirem chegar no não, cara, melhor é a vida, porque aí o cara pode seguir para a próxima pessoa. Ficar tentando o cara que não responde, pô, é um negócio desgastante, né? Exatamente. E tem uma outra coisa também que foi fundamental, que eu vejo que você fala bastante isso, não importa o tamanho do conhecimento que você tem. Você sempre vai ter mais conhecimento que alguém. Uhum. E esse mais conhecimento que alguém é uma mentoria. E você pode resolver o problema das pessoas. Mas eu tenho pouco conhecimento, mas esse pouco que você acredita que é pouco é muito para quem não tem isso e precisa.
E as pessoas precisam disso. Quem tá na primeira série sabe mais que quem tá no pré. É verdade. Quem tá na quarta série sabe mais que quem tá na segunda. Então você muitas vezes tá na terceira série e tem a primeira série, tem a segunda série, tem o pré, que tem um mundo de pessoas que querem aprender aquilo que você sabe, e você sabe muito bem, e você consegue ensinar isso de uma forma que não precisa ser pesado, você não precisa colocar sistema, mapa mental, slide, vídeo, não. Você simplesmente resolve o problema que a pessoa tem com aquilo que você sabe. Pronto. Isso é uma mentoria. E dependendo do que você faz, a pessoa pode ganhar muito dinheiro com aquele conhecimento que você tem. Ou seja, você pode cobrar muito por isso. Com certeza, cara. E amigo, por que a fisioterapia? Por que você escolheu isso de todas as profissões do mundo? Desde que eu me entendo por gente, minha mãe falava assim, pra mim, quando eu era pequeno, que eu gostava de cuidar. E quando eu era pequeno, meu pai era dono de uma academia. Uhum. Então, eu nasci dentro de uma academia, sempre gostei de exercício, de esporte. Aí eu fiz essa conexão do cuidar com o esporte, com o exercício. E foi onde eu encontrei a fisioterapia. Eu estava entre a físio e a educação física. Mas como eu tinha esse lado de cuidar, eu fui para fisioterapia. E Nasceu com você? Nasceu comigo. Interessante. E aí, como é que foi se manifestando ao longo do tempo? Porque dentro da fisioterapia tem vários caminhos que você pode seguir, né? Tem. Mas desde o início eu já sabia o que eu queria, que era trabalhar com exercício, com movimento e com essa parte ou do esporte, que eu trabalhei bons anos com esporte. E depois, assim, na faculdade, sempre quando tinha essa parte de... Não era mentoria, era ensinar as pessoas, eu gostava. Monitoria. Eu gostava, sempre gostei de... Eu fui monitor também na época do pré-vestibular. Eu corrigia as provas. Sempre teve isso. Então acredito que essa parte de ensinar da fisioterapia já veio comigo. Então só foi fortalecendo ao longo do tempo. E aí em 2008 eu quase fui para a área assim, eu trabalhei muito tempo com acupuntura, mas tinha lá também uma monitoria. Eu só não fui porque era longe, era meio contramão, mas eu fui chamado para ser um dos monitores lá. Eu quase fui, que eu gostava muito, mas falei, putz, não, vai dar trabalho, que era longe, eu era em São Paulo, pra mim eu morava em Santos. É um chão, né? Era chão. E aí eu acabei não indo, mas já tava ali. E logo em seguida, em 2009, quando eu comecei a dar os cursos, em 2010, eu fui para a área do Pilates, aí eu fiquei aí até hoje nessa área de cursos e ensino, que eu sou apaixonado. Que massa. E você se sente um pouco dividido, porque em alguns momentos você está sendo fisioterapeuta, inclusive já me atendeu mais de uma vez e obrigado por isso. Mas tem hora que você está mentorando e aí você não está sendo fisioterapeuta. Como é que você consegue balancear isso, amigo? Então, atualmente, eu falo assim, eu faço esse tipo de atendimento nas pessoas que eu vejo que precisam e que também vai me ajudar profissionalmente. Então, por exemplo, por que eu atendi o Vitor? Ele precisa. Eu sei mesmo que eu posso resolver. Então eu vou resolver. Agora, eu vou atender uma pessoa. Por mais que eu cobre R$400, R$500 uma sessão, R$1.000 uma sessão, se eu ficar ali 1 hora com ela, se eu ficar fazendo outra coisa durante 1 hora, eu ganho mais. Sim. Então é melhor fazer outra coisa. Mas por que atende o Vitor? Por que atende o Sérgio Bertolucci? Por que atende Carlos Busch? Porque eu fazer a diferença na vida dessas pessoas, para mim é importante. Joel, por que eu atendo essas pessoas? Porque fazer a diferença... então na vida das outras... Não é isso. Não é isso. É porque, para mim, atender essas pessoas faz diferença na minha vida profissional. Sim. Abre portas, dá um destaque. Exatamente. Tem alguma história que você consegue contar que reforça isso? Tem com você, né? Mas eu digo depois de me atender, por exemplo. Tem o Sérgio Bertolucci, porque o Sérgio foi assim. Mas aí as pessoas veem você atendendo essas pessoas. E aí elas te veem diferente? Como é que isso acontece na prática? Com certeza. O próprio Sérgio, o próprio Joel, por mais que ele sempre foi meu amigo, quando ele fraturou a clavícula no acidente de bicicleta, a gente fez 2 atendimentos, né,
específico. A gente fez alguns, mas 2 mais específicos, assim. E com 2 atendimentos ele tava com tipo, aí ele conseguiu levantar o braço. Uau. Então as pessoas veem isso e elas, no caso, quero fazer um curso com você. Traz atenção, né? Quero aprender isso aí. Com o Carlos Bush também, a gente se aproximar, ele falou, meu, você me salvou. Com o Sérgio, então isso para mim é muito importante, né? Abrir portas através de uma coisa que você sabe que você consegue fazer, então você coloca a sua mão ali assim, ó, se eu colocar a mão aqui vai resolver. Então isso para mim é importante. Cara, Importante. você acabou de dar uma sacada aqui muito poderosa, cara. Muito poderosa mesmo. Existe um conceito que é o conceito de cliente estrela. É um cliente que, se você consegue fechar esse cliente, ele consegue abrir várias portas para você. E você falou o quanto que o seu tempo é limitado, né? E que por mais que você cobre 400, 500, R$1.000 numa consulta, você colocando esse mesmo tempo no seu negócio de vender curso ou vender mentoria, você ganha muito mais. Então existe um custo de oportunidade muito grande quando você atende alguém, pensando exclusivamente na recompensa financeira, monetária daquela transação. Mas dependendo de quando você está atendendo, e você falou, eu gosto de atender, eu gosto de colocar a mão e curar, então eu ajudo uma pessoa que eu sei que está precisando, beleza, mas mais do que isso, se eu atendo uma pessoa que tem relevância, uma pessoa que tem audiência, uma pessoa que tem destaque para uma certa parcela da população, cara, isso consegue lançar outros olhares em você. Isso é muito poderoso. Então não vejo nada de errado de você escolher não ter sua agenda aberta para qualquer pessoa que queira marcar, mas você escolher a dedo quem são as pessoas que você escolhe tocar com as mãos para curar. Porque isso realmente pode gerar uma visibilidade para você muito maior do que quanto que você cobra no atendimento, por exemplo, né? Exatamente. Isso que assim que a gente vê muita gente que faz esse tipo de escolha, mas é por uma opção, né? Eu poderia ali pegar 2, 3 manhãs ou 2 manhãs e escolher atender, Sim. Poderia. Pra não Mas perder hoje- a mão, né? pra Alguma perder a coisa mão, assim, né? Exato. Mas isso é uma coisa que eu vejo que quando você escolhe isso pra você, tá tudo bem, né? Eu escolhi isso pra mim, tá tudo bem. Eu quero atender quem eu acreditar que vai fazer diferença na minha vida em relação a empresário, a negócios. E não assim, me paga que eu te atendo. Não, isso pra mim hoje não faz tanta Não é diferença. mais transacional, como Não. já foi, né? Não. Mas aí são 2 coisas que eu quero entrar aqui, cara. Uma é essa relação do empresário com o movimento, porque muitos empresários esqueceram a importância do corpo e do movimento, e eu posso contar do meu testemunho nisso aqui também. E o outro é, hoje, graças a Deus, ao seu trabalho, ao seu esforço, tudo que você construiu, você está numa condição de poder escolher. Não vou abrir agenda, vou atender o Vitor. Mas nem sempre foi assim, né? Como é que foi no começo da carreira, que você tinha que meio que aceitar qualquer coisa, provavelmente passou por isso? Sim. E quais são os passos que você deu para chegar nesse espaço que você pode escolher quem atende? Então vamos primeiro falar disso, e aí depois a gente volta no outro tema, que é a relação do empreendedor com o movimento. Pode ser? Pode ser. No começo foi exatamente isso. Tinha que Tinha que atender. irmão. aceitar qualquer coisa. Já trabalhou por quanto por hora, o mínimo que você já cobrou? R$10. R$10 a hora. 10 E é o reais. mesmo profissional, o mesmo Kenner. Mesmo quem. Uau! 10 E aí, o reais. que mudou do Kenner de R$10 pro Kenner de R$1.000? Não pode dizer que é só 100 vezes mais. Porque isso é o valor que eles pagam, mas... Cara, o que fez você poder cobrar 1.000 ao invés de cobrar 10? O resultado. Mais rápido, mais eficiente. Mas só que mais do que isso, eu entender exatamente aquilo que a pessoa precisa. Mas vamos lá. Nesse começo, e eu acredito que todo mundo passa por isso e faz parte, e tem que passar pelo aprendizado, já chegou vezes de eu acordar, passar a semana trabalhando, chegar na sexta-feira, o último paciente eu dava aula de pilates, então eu tinha que, né? Mas o último paciente eu atendia ele de calça jeans, porque eu já tinha que estar arrumado para pegar ônibus, Sim. para ir viajar para uma outra cidade, dar Uau. curso. E nesse curso ali ganhar 200, 300 reais para dar esse curso no dia. Aí voltar, pegar outro ônibus, na hora que eu chegava, tipo, segunda de manhã, o táxi chegava junto com o aluno, que o meu estúdio era dentro da minha casa. Uau. Então eu chegava com o aluno, com o táxi junto, vambora. E fiquei Meu assim, Deus, um bom- virado, ô Kenner. Que isso? virado. Por muito tempo eu fiz isso, mas é aquilo, a gente coloca um prazo, né? Então, muitas vezes eu passei isso, mas só que eu tinha uma visão. Cara, é isso que eu quero, mas só que eu sabia pra onde eu
sei ainda, né? Mas naquela época eu sabia para onde que eu queria ir, que era chegar onde eu tô hoje. Que era ser referência, ser diferente, ser um profissional reconhecido, as pessoas reconhecerem. Então naquela época tinha muita gente, né? Esse final de semana mesmo eu dei uma palestra com um grande amigo meu num evento lá em Santos. Professores que palestraram junto comigo lá, eles falaram, pô, meu, que legal ver você. Eu dei aula para você na faculdade e ver você onde você chegou hoje. Mas naquela época eu já sabia que eu queria ser uma pessoa de referência, conhecido, que as pessoas iam me conhecer como um dos melhores fisioterapeutas mais reconhecidos do Brasil. E quero ser também do mundo. Então você lembra do momento da decisão? Você lembra quando você escolheu isso, então? Lembro. Como é que foi isso, cara? Logo no começo, quando eu saí, assim, quando eu me formei, assim, eu falei, cara, eu vou ser... Porque assim, eu já passei por situações, por exemplo, eu chegava numa academia, que eu tinha um projeto de academia, falava, tem um projeto aqui assim, o cara olhava, isso aí não serve pra nada, pode ir embora. Eu falava, tá bom. Uau. E ia embora, e aí uma vez um sócio, um grande amigo meu, que é o Atef, a gente falou, cara, um dia a gente vai rir de tudo isso, porque a gente vai fazer diferente. Foi verdade, ele também é um cara super reconhecido lá em Santos, então a gente decidiu, cara. E vários momentos assim que a gente passava assim, eu sei que isso aqui é passageiro e eu vou chegar a ser um profissional de referência e um dos mais reconhecidos e conhecidos do Brasil. E é o que eu tô vivendo hoje. E o que você está vivendo hoje então, cara? Fala os seus números, fala a sua rede social, fala o resultado que você alcançou, o número de mentorados e o que é possível, porque tem gente em casa dos mais diferentes nichos, nas mais diferentes áreas que estão se perguntando, mas será que eu posso viver uma vida de mentor? Então conta aí pra eles o tipo de resultado que você alcançou quando comparado com os outros profissionais da sua carreira. Tá, vamos nas redes sociais. Se for somar Instagram, YouTube, Facebook, dá em torno de uns um pouco mais, uns 900 mil seguidores. Consegue mais 100 mil logo pra bater 1 milhãozinho aí, pra poder falar mais de 1 milhão, porque é mais maneiro, né? É. Mais de 1 milhão, então nesse episódio aqui é um pouco menos de 1 milhão, 900 mil. Uau, é incrível. Vou bater 1 milhão em breve. Quem sabe até a altura do episódio sair, né? Pois é, quem sabe. Então, né, nas redes sociais, né, em formação de curso, eu já estou em formação de curso há mais de 10 anos, então eu acredito que eu tenho formado mais de 6 mil alunos, tanto no digital como no presencial. Uau. Dei palestra no Brasil, Chile, Uruguai e Portugal por 2 vezes, e eu quero voltar para a Europa para dar mais formações. Atendi já vários profissionais e atletas olímpicos, Ana Marcela, Nicolas, e entre outros específicos da natação, alguns também de referência no triatlon. Atendeu lá nas Olimpíadas ou aqui antes? Não, atendi aqui nas competições que tinham aqui no Brasil. Massa. Nos campeonatos que eu fui fisioterapeuta da equipe profissional da Unisanta e do Corinthians. Então nesses campeonatos eu atendi e alguns internacionais também que vinham competir pela equipe, né? Georgina, uma outra que eu esqueci o nome, que é acho que é holandesa, se não me engano. Então tá no meu currículo toda essa galera e toda essa turma aí que eu formei. E também palestrar fora do Brasil, no Brasil. Então hoje sou chamado para palestrar, fui palestrar em Santos. Há alguns dias eu vou palestrar, até esqueci a cidade, mas... enfim, vários lugares do Brasil que agora de cabeça eu não vou lembrar, mas... Tô aí no Brasil palestrando, então era uma coisa que eu sempre quis. Então tô vivendo aquilo que eu sempre sonhei. Mas teve um momento que a chave virou, porque tem várias pessoas que se formaram junto com você, que começaram junto com você, que passaram por aquela realidade de cobrar R$10 a hora, como você cobrou, mas que, entre nós aqui, pararam no tempo, né? Deixaram de evoluir. E você seguiu evoluindo. Você sabe dizer qual foi o momento que eles escolheram ficar ali e você escolheu se destacar? E como é que foi esse processo? Eu acredito tudo na vida decisão, né? Por várias vezes a gente toma decisões na vida que mudam a nossa vida ou não. Esses dias eu escutei uma história assim, o Caio fala muito isso, né? Mas eu escutei diferente, que é assim, tava a fraqueza e a força. E tinha uma pessoa em cima do muro. Uhum. E essa pessoa, quando eu olhava pro lado da fraqueza, a fraqueza tava quieta. Quando eu olhava pro lado da força, a força desce, vem pra cá com a gente, vem pra cá. E eu olhava pra fraqueza, a fraqueza quieta. E chegou um momento que a pessoa ficou curiosa. Falou assim, olhou pro lado da fraqueza, mas por que vocês estão quietos? Assim, porque o muro é nosso. Então, às vezes, a pessoa não tomar a decisão, ela decide pelo lado da fraqueza.
Quando eu falo Forte. lado da fraqueza, não é ser um fraco ou não conquistar nada. Não, é ficar onde tá. É igual você falou, é ficar onde tá. Ficar onde tá ganha X, tá tudo bem, tem uma vida ok e... Porque às vezes você decidir investir numa mentoria é difícil. Eu, por exemplo, não tinha, quando eu entrei, não tinha o investimento na mentoria. Eu falei, mas... É mesmo? Mas eu falei... Na minha? É. Essa parte você não me contou. Essa parte eu não sabia disso Não não, tinha, Kenner. mas Que isso? Mas eu sei que se eu entrar, eu vou fazer mais que isso. Entende? Cara. Porque não é uma coisa assim, eu vou pegar, igual você falou, dinheiro novo. Eu sei que se eu entrar, eu vou fazer dinheiro e vou pagar. Mas é aquilo, é decisão. É fazer até dar certo. Não fazer por fazer, vou fazer. Então, pra mim, a única coisa que muda é decisão. É decisão. Eu decidi. Quando eu decidi que eu era sócio de uma empresa, a gente é super amigo, mas só que eu estava limitado. Qual foi a minha decisão? Eu ganhava um bom salário por mês ou ganhar zero. E ser livre pra vender outras coisas também. Para vender outras coisas e poder ganhar Isso. 50, 100, 200, 300. Então eu decidi sair. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas essa decisão foi o que mudou a minha vida. Então toda decisão que você toma e que você vai precisar de fazer força, é essa decisão que tira você daquela mesmice, né? De você entrar. Eu dou um exemplo que é assim, ó. É como se você estivesse numa estrada, sei lá, na Bandeirantes ali, que você fica... E quando você vai fazer toma uma decisão dessa, é como se você olhasse pro lado, tivesse uma trilha, você enfiasse seu carro na trilha e blá, blá, blá. Mas só que na hora que você abre o clarão ali, você vê uma paisagem maravilhosa, você tem resultados, você olha e fala assim, putz, é isso aqui que eu vim olhar, é isso aqui que eu vim buscar. Não é fácil, mas só que a decisão de você ir pro lado mais difícil precisa de coragem. E essa coragem que faz diferença. E assim, você falou da história, né? Tá na estrada, o cara entra ali, pega uma trilha, mas aí você falou do caso que dá certo, vê um clarão, vê uma vista, vê um presente, né? Mas tem alguns casos que o cara pode dar com a cara na parede ou cair no precipício, né? E cara, pra cada pessoa que tem vitória, cada pessoa que tem sucesso, cara, tem sei lá quantas pessoas que têm fracasso. Como é que você vê isso, fracasso e sucesso? Fracasso é o cara que desiste. Ponto. Ele desiste no meio do caminho. Em algum momento ele desiste. Porque insistência é diferente de persistência. Se o cara insistir a bater com a cara no muro, ele vai ficar com a cara roxa. Agora, se o cara entender que não é aquele o caminho, e aí é o que o mentor faz a diferença. Cara, não é por aí. Você tá fazendo cagada. É por ali, ó. Não faz isso. Faz aquilo. Aí você fala, beleza. Então é isso que eu vejo. Por isso que é importante o mentor na vida da pessoa. Porque eu sempre falo assim, ó, espera o teu concorrente desistir. É só esperar, porque ele vai. E você não. E se você não desistir... Porque, pra mim, o fracasso não é o oposto de sucesso. O oposto de fracasso é o cara desistir. Então, se o cara desiste daquilo que ele quer, pra mim, esse é o caminho do fracasso. E não é o cara cair. Porque se ele cair e ele tiver força, ele levanta. Ou seja, enquanto não desistir, tá no jogo. Enquanto Tá no não jogo. desistir, tem chance de virar. Enquanto não desistir, dá pra dar certo. Levantar e cair no precipício e sair do precipício. Porque você conhece muita gente que tava lá no fundo do precipício e saiu, e bateu com a cara no muro e saiu, porque decidiu. E não desistiu. Mas você conhece a minha gente que bateu no murinho e já desistiu logo de cara. As pessoas têm níveis diferentes de resistência e de resiliência, né? O quanto que a pessoa aguenta de tomar pancada varia demais de pessoa pra pessoa, né? Sim. Você tem um nível alto de resiliência? Acredito que sim. E como é que você desenvolveu isso? Pra mim é a visão. É do que você quer. Falar, eu quero aquilo ali, ó. E eu não vou desistir enquanto eu não conseguir. Eu não vou parar enquanto eu não decidir. Pra mim, a visão é o que faz diferença. Pra mim, é isso que faz eu não desistir, eu não parar. Obviamente, várias vezes é difícil. Mas a visão de você falar assim, é isso que eu quero. E não para. Que massa. E o que você quer agora, Kenner? Pra onde que você tá olhando? Pra onde que você tá indo? Quais são os seus próximos movimentos? Tá. Eu quero deixar minha empresa bem sólida, né? Desde que eu saí ali da
Eu não vejo ela ainda sólida. Sólida que eu digo rodando sozinha, independente de eu estar ou não, né? Obviamente isso não existe, você largar a empresa, mas ela rodar sozinha. Ela ainda não roda sozinha, então eu quero que ela rode sozinha. Tá. Venda os cursos sem depender 100% de mim fazendo as coisas. Então o primeiro passo que eu quero é esse, ela rodar sozinha. Eu chegar em 1000 mentorados. Uau. E também... Já tem 200. Já tá um pouco mais, mas tá um quarto aí Que massa. do que eu quero. E também fazer eventos, né, para grandes eventos. Esse ano eu vou fazer um evento para 300 pessoas, mas minha meta é fazer um evento para 1000, em primeiro lugar. Que, assim, uma coisa é você palestrar para 1000 pessoas, que isso eu já fiz. Outra coisa é você tá lá, que 1000 pessoas foram lá para te ver. É isso que eu quero. Esse ano vai ser para 300. Poderoso. Mas eu quero isso, né? E esse é o primeiro passo, né? Alinhar minha empresa, chegar em 1000 mentorados, fazer evento para 1000 pessoas. Porque eu sei que chegando nesses pontos, muitas outras coisas eu vou conquistar por causa desse ponto. Aí quando eu chegar nesse ponto, você pergunta para mim de novo, Kenan, e agora? Porque sempre tem um próximo passo, Sempre vai ter o próximo passo. Eu acredito nisso. E Kenan, eu lembro que teve um movimento interessante que você fez de mudar o seu formato de mentoria de turmas para um modelo continuado. Eu acredito que se você puder compartilhar aqui sobre isso, vai ser interessante. Por que eu acredito que a questão de turma é ruim? Por exemplo, uma pessoa... Você acabou de começar uma mentoria de 6 meses. E a pessoa olha e vê que ela precisa daquilo. Ela identificou que ela é o cliente ideal, que aquela é a solução para ela. Que aquela é a solução para ela. Você está com 2 meses de mentoria. Ela fala, opa, vou ter que esperar 4 meses para entrar. Ele não vai, ele vai achar outra pessoa, Total. vai comprar de outra pessoa, e a hora que você abrir de novo, aquela lá que poderia comprar de você não vai comprar. Eu tenho um exemplo disso muito bom. O cara tá com a privada entupida. Aí ele vai lá e procura o bombeiro. Aí ele encontra lá o site do melhor bombeiro da redondeza lá da cidade do cara. E aí na hora dele contratar, o bombeiro fala, as inscrições para desentupir a privada estão encerradas. Entre na lista de espera, meu carrinho está fechado. Primeiro, que raios é um carrinho? Para começo de conversa, né? Isso é uma coisa que o digital herdou do e-commerce, né? Que tinha realmente um carrinho de compras online, sabe? Mas carrinho, eu não sei nem se combina, não acho que faz sentido não, cara. A gente tá em 2024, que negócio de carrinho, né? Ponto 1. Ponto 2. Quem que vai botar lista de espera pro melhor bombeiro da cidade lá e resolver a sua privada entupida? Você vai contratar outro, nem que seja pior. Então é melhor o pior que me atende agora do que o melhor que não pode me atender nunca. Exatamente. A não ser que você ofereça uma coisa que é muito específica e que é zero comoditizada e que ninguém oferece parecido ou semelhante, aí beleza, mas, cara, chances são que se você tiver essa lista de espera, espera aí 5 meses para trabalhar comigo. O cara não vai esperar, ele vai contratar um outro mentor pior que seja, mas ele vai começar a trabalhar com alguém. Ou pior, vai desistir do sonho dele, da vontade dele, né? Exato. Então isso faz diferença. Que eu vejo muita gente, eu falo, ó, não faz mentoria por tempo. Não faz que vai dar ruim. Faz ali no tempo que entrou, vem junto. E aí eu explico, você não pode fazer uma linha reta, você tem que fazer um ciclo. E nesse ciclo as pessoas ir consumindo conteúdo. E aí o lance de ter a gravação, de você gravar um conteúdo, é legal, porque o cara tem ali os pilares que você acredita. Então, eu sempre falo assim, quais os pilares que você acredita que precisa ter no seu curso, sua mentoria, enfim. Esse, beleza. Pega esses pilares e grava. Deixa lá, pro cara aquela consumir. Base, né? Aquilo base. ali ficam ali, os fundamentos. E aí as aulas ao vivo, você também pega e coloca gravado. Mas não faz esse lance não de turma, que isso aí, pra mim, não dá certo. Eu, lá no Vida de Mentor, eu ensino 2 formatos, né? Eu ensino turma com início, meio e fim, que não é que não dá certo também, mas é um outro formato. É importante você entender os formatos e ter isso como repertório para você poder usar na sua vida de mentor. Eu falo muito isso lá no Vida de Mentor, né? Que não é a minha vida de mentor, é a sua vida de mentor. Então, na sua vida de mentor, você não curtiu a ideia das turmas, você prefere mentoria continuada. E esse é outro formato que eu ensino. Uma mentoria continuada de 6 meses, de 12 meses, que a pessoa entra e o tempo corre dela. O tempo é dela. Então vai ter gente vencendo antes, vai ter gente vencendo depois. E a todo mês você pode receber novos mentorados.
Cara, eu tenho o Vida de Mentor, que eu faço 4 turmas no ano, que é de turma, né? Início, meio e fim. E eu tenho também a mentoria, que a cada 15 dias a gente se encontra, terça sim, terça não, no grupo lá do Zoom, né? E ali é continuado, então o cara pode entrar a qualquer tempo. Então, os dois formatos e modelos me atendem muito bem, e aí faz sentido, porque assim eu consigo pegar o melhor dos dois mundos. Aí fica, inclusive, uma sugestão para você. Se hoje o cara entra lá na mentoria, e ele compra lá mentoria e Vida de Mentor juntos, né? Se ele entra lá e o Vida de Mentor tá no meio de uma turma, vai começar outra daqui a 2 meses, ele já começa fazendo a mentoria comigo, a cada 15 dias, tirando dúvida, e aí quando tem a próxima turma do Vida de Mentor, ele entra ali e participa. Então eu consigo pegar o melhor dos dois mundos, porque existe muito de bom em formato de turma. Existe algo de poderoso, quando todo mundo começa junto, todo mundo termina junto, você medir o resultado dessa galera, um ajudar o outro e tal, e parece pipoca, né? A panela de pressão que uma estoura a outra e todo mundo vai. A vitória de um autoriza a vitória do outro, né? Isso é muito bonito. Isso existe também na mentoria continuada de grupo, mas quando você pega uma turma que as pessoas vão ali no passo a passo, sincronizadinho, eu acredito que isso é ainda mais poderoso. Dá pra aliar as duas coisas, né? Dá pra a primeira turma minha foi assim. Foi? A primeira turma foi assim, foram 6 meses. Mas igual você falou, é mais aquilo que a pessoa se adapta, né? No meu caso, assim, essa nova mentoria que eu criei agora, eu vou fazer um teste mais uma vez, que eu vou fazer isso, vai ser uma turma, que vai ficar um tempo junto, e não vai dar pra, não é que não vai dar, a princípio eu não vou deixar esse e-mail entrar, porque vai ser um tempo, mas é igual você falou, é uma coisa bem específica, uma coisa diferente, mas só que todo mundo que quiser entrar na mentoria pode entrar. Porque assim, o conteúdo é mentoria. Só que essa é um pouco mais específica, porque como vai ter encontro, então vai ser uma coisa diferenciada. Mas eu acho que assim, o core principal, igual você falou assim, o core principal do cara entrar para aprender com você, você tem que ter alguma coisa para ele querer aprender com você. Você não pode ficar totalmente fechado, porque senão, igual você falou, o cara vai comprar de outro, mesmo que seja pior que você, e vou dar o dinheiro pro outro ao invés de para você. Que massa. E aí você falou que a primeira turma foi assim. E aí, como é que você modificou para esse outro formato? E o que aconteceu nesse processo? Como é que foi isso? Eu fiz uma assim, aí na segunda as pessoas entraram, mas só que já foi um pouco... Mas eu ainda não tinha pensado nisso. E aí quando eu comecei lá com você, que estava finalizando a segunda, foi quando eu falei, não, agora eu vou mudar. Agora não tem mais isso. E aí começou a entrar as pessoas. Que massa. Então hoje o cara pode entrar a qualquer tempo na tua mentoria. Hoje ele pode entrar? Pode. Que massa. E, Kenner, uma coisa que eu falo lá no Vida de Mentor é que depois que você aprende a criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria, chegar em centenas de mentorados como você chegou, cara, isso é uma habilidade que é sua. É uma habilidade, né? E você pode usar essa mesma habilidade para fazer de novo e de novo. Em outras áreas, mentorias diferentes. E você criou várias outras mentorias e está criando. Você pode contar um pouquinho desse seu processo de expansão e como é que está acontecendo isso na sua vida, na sua carreira? A primeira vez que a gente criou uma mentoria diferente foi no ano passado, após um evento que eu tive ideia de criar uma mentoria, eu e o Sérgio Bertolucci, que foi mais para abrir a cabeça do pessoal para ir para o digital com mais força. No final do ano a gente fez uma outra, né? Minha mentoria tem um nome que chama Lions, eu sempre conecto com um nome específico. E a gente colocou de Lions Mind porque eram pessoas que queriam ir para o digital, mas queriam serviços mais técnicos, como página de vendas, saber sobre tráfego pago. Então eu conectei também a minha equipe para passar para eles essas informações. E agora, eu comecei oficialmente ontem, que eu comecei oficialmente, que a gente começou agora em junho, que é uma mentoria um pouco mais específica para o empreendedor digital. Que eu conectei alguns dos meus mentores, né? O Eduardo Chiniachik, o Rafik Coimbra, o Emerson, a Mari, que a gente vai fazer com que eles peguem um resultado que eles já estão bom, já são pessoas que têm resultados, mas potencializar ainda mais o resultado deles, para que eles tenham ainda mais sucesso naquilo que eles já estão fazendo. Então, não são pessoas que estão começando, são pessoas que já estão com um resultado bom e querem melhorar ainda mais. Então a gente fez justamente para essas pessoas, né? O Eduardo foi uma das pessoas que me ajudou nessa, mas eu sempre lembro de você falando, ó, você tem que dar o próximo passo. Próximo passo. Sempre tem um próximo passo. Sempre tem. Aí
conectou com você, falando com o Eduardo também, ó, agora você precisa dar o próximo passo. E aí foi quando eu tive essa ideia pra gente dar esse próximo passo, e as pessoas estão abraçando aí, a gente vai percorrer esse ano aí, vamos ver como é que vai ser. E você escolheu que ticket? Como é que tá sendo o formato aí? A gente escolheu um ticket de 10, pra ver que as pessoas... para testar. Eu vi que esse ticket ainda não é, porque uns tinham entrado há pouco tempo na mentoria. Aí eu falei, tá, então vou facilitar a vida de vocês. Vou dar um desconto 30%. Vamos ver se vocês... Mas eu quero resultado. Então eu quero que vocês entrem. Aí eles, beleza. Aí deu resultado. Eu fiz isso, falei assim, beleza, eu vou fazer isso pra vocês, porque vocês acabaram de entrar, acabaram de investir aí 4, 5, que é o valor da minha mentoria. Então eles veem, mas basicamente dá os 10, porque até um pouco mais, porque eles acabaram de investir o... É quase como se estivesse pagando a diferença pros 10, né? Exatamente. Interessante. Exatamente. E Eu aí... chamo isso de matrióscas, né? As bonecas russas. Tem uma boneca grande, dentro tem uma Isso. menor, uma menorzinha, uma menorzinha. Então você sempre pode pegar o quanto a pessoa te pagou e usar como 100% de cashback para ela pagar a diferença para outro programa mais caro e mais profundo que se oferece. Né? Exatamente. Foi exatamente isso. Eu não tinha pensado nisso, mas foi... Agora você deu o contexto. Você pode usar esse ângulo, né? Porque às vezes você tem vários ângulos para a mesma coisa. Se você não usou ainda, você pode usar esse ângulo para os outros mentorados. Falando, ó, tem essa mentoria, custa 10 mil, mas você já me pagou 4, 5. Quer pagar só a diferença, seguir lá e aqui? Perfeito. Talvez seja um caminho aí para conseguir verdade. vários dos próximos mentorados, É cara. verdade. É um ângulo diferente. E fica o convite para quem está em casa. Às vezes não é fazer uma oferta nova, às vezes não é criar um produto novo, às vezes é pegar os produtos que você já tem, as ofertas que você já tem e oferecer um outro ângulo, uma outra forma de olhar a mesma coisa. Faz sentido? Total. Tanto que Nossa. quando eu ia entrar na sua... Eu ia entrar, mas eu já fui direto pras duas, né? Vida de mentor é mentoria, né? É, porque a hora que você falou comigo, então por que você não vai nesse aqui? Eu falei, cara, mas... Não, eu quero tudo logo. Aí eu já fui pro... Mas é o que você falou, ver de outro ângulo, isso aí é interessante. É, eu gosto desse caminho, cara, porque é ecológico, né? E a pessoa precisa, né? É. Ela precisa. Eu gosto muito disso. É isso aí. E Kenner, aqui no VDcast, eu tenho o objetivo de sempre trazer uma pessoa fantástica para a minha audiência conhecer e se inspirar na história, e é o seu caso. E para mim é sempre importante também... Você já ouviu o VDcast? Já, algumas eu já É? vi com... Você fez com o Brunet já. Fiz nada, fiz não. Não O fez Brunet com que... Ou você fez com ele? Não, o Brunet, ele participou do meu outro podcast, Tá. que é o Empreendedores de Deus. Inclusive, fica aqui um convite, eu tenho um podcast cristão chamado Empreendedores de Deus. Se você procurar aí no Spotify, você vai encontrar. Não tá no YouTube, é só em áudio mesmo até hoje. E lá tem a história de como muitos empreendedores cristãos estão contando para o mundo que o resultado que eles construíram não foi com a força do próprio braço, mas sim com a ajuda lá de cima. Tá na hora dos crentes saírem do armário e contarem para o mundo os seus resultados. Então, procura aí, Empreendedores de Deus. Aí o Brunet participou lá. Mas Ok. no VDcast ele não participou ainda não, Então, mas eu tenho que chamar Tem ele. que chamar. É, mas eu vejo, cara, eu vejo assim, não só o VDcast, como vejo seus vídeos, vejo suas lives. É. Então, ó, lá no VDcast, assim, quando a gente já tá caminhando pro final, e é o caso aqui, eu faço questão de que a pessoa conheça a história de uma pessoa brilhante, é o seu caso, e que também que ela saia com 2, 3 coisas práticas que elas podem hoje implementar no negócio delas para já ter resultado. Tem alguma coisa prática, ou que você viu lá na mentoria, ou que você viu no Vida de Mentor, ou que você está experimentando na sua vida de mentor, para o cara que está em casa implementar e daqui a um ano, em algum evento meu, a pessoa encontrar você e falar assim, Kenner, eu fiz aquele negócio que você falou e, cara, deu bom. Tem umas 2 ou 3 coisas práticas que você pode compartilhar? Tem. Ela criar, pra mim funciona bastante, ela criar conteúdo no Instagram que conecte com o conhecimento que ela passa. Fala mais, como assim? Por exemplo, vamos dizer que ela trabalhe com nicho, sei lá, vou falar um nicho de café. Tá. Eu Então- tenho mentorado na área de café, mais um. Então ela ensina sobre café. E todo o conteúdo dela, aí ela pode determinar um tempo, todo o conteúdo dela, ela chama essa pessoa, pode usar o ManyChat, para um grupo do WhatsApp. Uhum. E nesse grupo do WhatsApp, vamos dizer que essa pessoa quer ser um mentor sobre isso, né? Uhum. E nesse grupo do WhatsApp, ela leva a pessoa de um convite para uma aula no Zoom. Uhum. E nessa aula no Zoom, ele entrega tudo.
e fala sobre a mentoria. Dá para fazer o lançamento? Dá, mas só que nesse caso eu acredito que você aproxima muito a pessoa de você. E o que eu mais vejo... próximo mesmo, mais né? próximo. O Zoom, você vê a pessoa. Né? Você vê a pessoa, você conversa com ela. Você pode até dar uma mentoria, mas eu gosto... Nesse caso, você pegar um assunto que você domina para a pessoa falar assim, putz, esse cara manja do que ele tá falando. Então, se eu precisar dele, ele vai me ensinar. Então, cria conteúdo, aproxima essa pessoa de você, oferece uma aula. Isso é um lançamento? É, como se fosse um lançamento, mas só que é um pouco mais íntimo. E aí, para mentoria, eu acho que isso é legal, é melhor. É poderoso mesmo. Então, oferece conteúdo de valor. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue fazer muito isso. Né? Eu aprendi, eu falo que... Eu tenho uma metodologia que eu falo assim, você tem... Foca é conteúdo de fundamento. Tudo aquilo que você sabe, que você ensina a pessoa com o que você sabe, você resolve um problema dela. O O é conteúdo, toda vez que você quebra a objeção em relação àquilo que você vende de uma forma leve. O C é o conteúdo de conexão, para a pessoa ver que você tem tudo aquilo que ela tem também. E o A é conteúdo de autoridade. Então, se você mescla esse conteúdo no seu Instagram e aproxima a pessoa de você, através desse tipo de conteúdo, aí você organiza isso, coloca no grupo do WhatsApp. Eu adoro o grupo do WhatsApp, para mim vende muito. E oferece para ela mentoria. Oferece para ela uma aula e nessa aula, mentoria. Porque aí, na aula, inclusive, você pode ir lá fazer o seu pitch da mentoria, mas eu gosto muito de falar assim, ó, quem quiser saber da mentoria, pode me chamar ou pode falar com a minha equipe para a pessoa, porque aí essa venda no 1 a 1, eu tô falando para pessoas que estão começando. Então, eu falaria, vende no 1 a 1. Não ter medo do 1 a 1, né? Não ter medo O pessoal do 1 a 1. fica muito travado de, eu tenho que fazer um sistema automático, um robô isso, uma automação aquilo. Cara, 1 a 1, fala com o ser humano e vende, né? Chama no direct. Tem várias... Acho que foi assim que eu vendi pra você, não foi? Você me chamou... A gente falou no direct, falou, pô, gosto no vídeo seu de joelho e tal. Cara, muito bem feito teus conteúdos, cara. E aí... E assim, a pessoa pode... Ela pode fazer enquete, por exemplo. Ela vai lá, faz uma enquete assim, por exemplo. Você quer saber disso ou daquilo outro? Aí a pessoa responder daquilo outro, que é o que você quer vender, aí ela tá lá, o Instagram dela, o nome dela, chama ela, fala, você quer saber daquilo outro? Eu tenho uma aula só sobre isso. Pra você. Você quer marcar uma aula, eu e você? Pronto. Outra coisa que eu faço bastante é nesse próprio grupo do WhatsApp, você faz um Google Docs, simples, com 5, 6 perguntas, para entender se aquela pessoa tem perfil para comprar de você. Isso é tipo uma aplicação? Uma aplicação. Formulário de aplicação, mas só que, é igual você falou, não precisa ser robô, ela mesmo faz, ela mesmo olha ali. E funciona. Porque você pergunta assim, se caso sua mentoria, sei lá, for um investimento de 5 mil e a pessoa ganhar R$1.000 por mês, não. Pode ser que ela feche, mas é mais difícil. Se sua mentoria for 5 mil, ela ganha 5, 10 mil por mês, eu chamaria ela primeiro. E obviamente que depende... Então você pergunta o poder aquisitivo, você pergunta quanto a pessoa ganha. Pergunta. E aí, dependendo do quanto ela falou, isso vai mudar a velocidade com que você entra em contato, a Sim. prioridade, a ordem. A ordem. Porque ela tem uma chance maior, é natural, né? E outras perguntas que para você são cruciais para fazer, faz. Por exemplo, a pessoa tem equipe, não tem equipe? Ela quer, por exemplo, você trabalha com um Instagram, ela quer dar curso digital, não quer? Então se você... Ou já tem, né? Ou já tem. Então se você mira nessas perguntas, você consegue fazer um filtro para fazer essa reunião no 1 a 1, porque também você não fica falando com... Se você já tem uma... Não dá pra falar com qualquer pessoa assim, né? Gasta muito tempo. Você vai gastar muito tempo, mas aí você mira, você faz um funil e fala com menos pessoas, mas com pessoas mais certas. Isso pra mim é o que dá certo. Cara, simples e poderoso. Simples, poderoso e você aprende, né? A cada reunião que você faz, você aprende. Você sai melhor, né? Você pode fechar ou não um cliente, mas você sai melhor. A pessoa sai melhor com o que ela aprendeu com você e você sai melhor com a experiência que você teve como mentor ali, né? Exatamente. Você já vai treinando ser mentor, mesmo sem ela te pagar. Então, a tua responsabilidade, se você tem vontade de ser mentor ali, ela é menos. Que massa. Então, isso você treina ser mentor e pode acabar virando um mentor, se ela quiser te pagar. Então, isso é uma dica prática, fácil, que dá pra fazer amanhã. Que maravilhoso, cara. Massa mesmo. E olha, a gente não falou da relação do empreendedor com o movimento. Se você puder falar disso e já emendar em onde as pessoas podem conhecer mais sobre o seu trabalho, porque você fala disso, né? Tá.
vindo pra cá, eu tava escutando, né, você que é cristão, eu tava escutando um pastor falando sobre o movimento, sobre o corpo, o cuidado com o corpo e com vida em relação, e fazendo essa relação também. E eu achei muito interessante, assim, porque desse ponto de vista eu nunca tinha visto. Ele até fala uma passagem que fala assim: se não cuida do corpo, se você destrói o corpo, Deus destrói você. Uau. Ele fala uma coisa Forte. assim, né? Por exemplo, alimentação, vício, cigarros, né? Então você cuidar do seu corpo vai muito além do físico, vai muito além do exercício. Eu falo muito isso, né? Eu tenho um livro que fala: o movimento é a arte da cura. Mas só que não é a cura da dor, é a cura de tudo. Porque o movimento, quando você se coloca em exercício, a gente tem liberação de opiáceas endógenas, que são analgésicas, a gente tem a melhora de performance, melhora de memória, tudo. Além de prevenir doenças, a gente tem essa melhora de performance. Por exemplo, você vai fazer uma reunião super que vai decidir a tua vida, treina antes que tua performance é melhor. Absoluto, fazer um treino? Não, faz qualquer treino, 15 minutos de exercício. O esporte com certeza é melhor. É você que está vivenciando o tênis e a competição. Isso, cara, é animal. É animal. Isso te prepara muito. Eu não sei se mudou ou não, aí até você pode falar. A tua performance no trabalho na hora que você teve essa mudança de vida aí na relação do esporte, no exercício. Porque é absurdo a diferença que faz na vida da pessoa. E quando eu falo sobre movimento, né, e aí o exercício ele cai muito nisso, ele muda a vida da pessoa. Porque o movimento muda o pensamento, o movimento faz com que a pessoa tenha raciocínios melhores, mais rápidos, mais efetivos, mais eficientes. Tem centenas, milhares de estudos físicos dizendo que o exercício previne várias doenças graves, como câncer, como outras doenças. Tem um cara que chama Joe Dispenza, e ele fala muito sobre a mentalidade em relação ao exercício, ao movimento, de como ele cura. Você ter uma mentalidade de cura, isso é fundamental. E quando você não tem essa vivência, não tem esse estresse, né? A gente fala, o estresse é ruim. Não, o estresse é bom. O estresse pouco estresse é ruim e muito estresse é ruim. Mas só que você mediar o estresse... Aí faz bem. Faz bem. Você se colocar intencionalmente em estresse faz muito bem. Por exemplo, a competição que você fez lá, que você jogou de tênis, você pagou intencionalmente para ter estresse. E é gostoso, né? É legal. Então isso é fundamental para vida. E prolonga a vida também. Tudo isso que o exercício traz para as pessoas. Então, falo para você, o movimento cura. Se você se movimentar, eu tenho uma frase que eu falo: se movimente agora e não pare nunca mais. Eu acredito nisso. E eu quero aproveitar e deixar aqui o meu testemunho, meu depoimento. Cara, eu nunca gostei de tênis, eu nunca assisti uma partida inteira de tênis, eu não vejo, não é um esporte que eu gosto, eu não gosto de esporte nenhum. Eu já fui num torneio de tênis, lá nos Estados Unidos, com o Jeff Walker, com a galera do grupo que eu participo lá, e cara, enrolei ali, não curto a parada, nunca foi o caso. Mas aí eu me mudei pra Alphaville. E aqui em Alphaville você é obrigado a ou ter uma Porsche, ou jogar tênis. E aí, como eu não sou chegado em carro, eu comecei a jogar tênis. Brincadeiras à parte, eu de fato me mudei pra Alphaville e de fato no condomínio tem a quadra de tênis. E eu vi a galera jogando e falei, cara, talvez eu goste disso. Talvez seja legal. Eu fico pensando, no futebol é 11 de um lado, 11 do outro, tal, todo mundo se batendo lá, negócio esquisito, não entendo de futebol não. No tênis, tem 2 caras jogando e os outros ficam fora conversando. Falei, me parece um bom esporte pra mim. De verdade, cara. Essa parte eu não tinha te contado, né? Mas foi assim, eu falei, cara, parece fazer sentido. Tem a quadra aqui, acho que pode ser legal, vou conhecer gente bacana e tal. Cara, me apaixonei pelo esporte. Continuo sem assistir torneio, sem acompanhar, tá tendo Roland Garros. Cara, tô nem aí. Mas eu tô jogando todo dia. Agora eu me machuquei, né? Inclusive, vamos ver se vai me salvar lá de novo, que da última vez você me salvou também. Mas, cara, jogar todo dia. E agora competindo também, apanhando, perdendo. Gente, eu tô no início, tem meses que eu pratico. Eu tô no meu 6º mês, na altura que a gente grava esse episódio. Estou infinitamente melhor do que quando eu comecei, mas ainda tem muito para progredir. Mas só de estar nessa linha, cara, só de estar nesse caminho, cara, foram 24 quilos até agora. Além disso, eu me sinto mais poderoso mesmo, cara, me sinto mais forte, me sinto melhor, cara. Ó, dá pra ver o Muque aí, ó, cara, a vida mudou, cara. E, cara, sim, reflete no trabalho, reflete em como você experimenta a realidade, né, cara? E eu acredito que você é melhor se você
faz exercício. Inclusive, eu já vou puxar aqui uma outra bola curva aqui. Cara, eu criei um desafio chamado 21 dias para viver mais. E o link é 21diaspravivermais.com.br. Tomara que esteja no ar, tem um monte de tempo que eu não entro nessa página, mas entra aí. A proposta é que você por 21 dias faça exercício todos os dias. E quando eu fiz isso lá atrás, mudou minha vida, cara. E o que você falou, entrar em movimento e para nunca mais parar. Eu acredito nisso. Mudou a minha vida, pode ser que mude a sua também. Se você topar, contando a partir de hoje, vai se mexer. 21 dias consecutivos e me marca lá no Instagram, porque eu quero ver o poder do movimento na sua vida e no seu negócio. Faz sentido isso, amigo? Total. E uma coisa, quando você se movimenta, você muda a vida de pessoas que ainda nem nasceram. E eu vou dar um exemplo. A Bela ainda não entende, mas daqui a pouco ela vai olhar e vai ver você jogando tênis. Uhum. E ela, Isabela é minha filha, gente, que tem 4 meses na altura desse... E ela vai gravação. naturalmente ou querer jogar tênis ou querer praticar algum esporte. Porque ela vai ver o pai. Vai inspirar, né? E daqui a um pouco a Bela vai ter um filho. E a Isabela vai ter uma neta. E essa neta, essa outra pessoa, Vai ou ter seja, impacto que nem dessa nasceu medição ainda, de vai ter um agora. impacto. Então você começar a treinar, você vai impactar uma vida de uma pessoa que Uma ainda nem geração, nasceu. né? Exato. Uau. E se eu escolher ficar parado, também, né? Também. O movimento ou a falta de movimento, tudo isso causa, tem efeito, né? Todo comportamento tem uma consequência. Uau. Todo. Seja pro bem, seja pro mal. Então esse comportamento vai levar a consequências boas. Esse vício vai levar vício bom, né? vício bom, vai levar a consequências boas. Mais saúde, mais exemplo e tudo isso. E com certeza você também vai fazer com que isso, pessoas próximas a você... Já tá impactando uma galera. Exato. Tenho amigos, tenho clientes que começaram a emagrecer também, vendo esse meu processo. Exatamente. Que massa, cara. Kenner, onde que as pessoas podem continuar acompanhando o seu trabalho, conhecendo mais sobre você, amigo? Kenner Luiz no Instagram, Com Y, com K. o Y, K e Z. E vou começar a criar conteúdo, já fica um compromisso aqui no YouTube. Eita, é sério? É. Opa, quero No ver. YouTube, vou começar a criar conteúdo também no YouTube para justamente mostrar para as pessoas a importância do exercício, do movimento na vida do empreendedor. Que top, amigo. Maravilhoso. E olha, eu tenho uma última pergunta para você, antes da gente se despedir. Se você já ouviu o VDcast, você sabe que eu faço essa pergunta sempre. Quando você posta lá no Instagram, nem todo mundo vê seus stories. Quando você postar no YouTube, nem todos os inscritos vão ver os vídeos também. Mas se você pudesse mandar uma mensagem com 100% de abertura para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, o que você diria? Eu diria... Eu falo sempre a capa do meu livro, né? Que é o movimento é a arte da cura. E quando você se movimenta, você não só cura a sua vida, como a vida de todas as pessoas à sua volta. Então, sempre em movimento para você curar a vida da sua e de todas as pessoas à sua volta. Que massa, meu amigo. Grato pela sua contribuição aqui no VDcast. Obrigado. E se você estiver assistindo no YouTube, você pode clicar para conhecer outras histórias de outros empreendedores digitais do bem. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.